Olá, sou Marcelo Capana, da empresa Capana, suporte financeiro e assessoria estratégica para todos os segmentos. Hoje o nosso vídeo é sobre o ganho de capital na compra e venda de imóveis, veículos e ações da Bolsa de Valores, tá? É um vídeo muito importante, o pessoal tem pedido bastante informação sobre isso daí, então a gente vai estar fazendo um vídeo bem detalhado sobre essa questão do ganho de capital na compra e venda de imóveis, veículos, embarcação, aeronave e ações, tá? Por que é importante a pessoa saber sobre isso daí? Porque toda vez que ela comprar e for vender algum ativo, né, algum bem que ela tem, ela vai estar sujeita ao ganho de capital, tá? E o ganho de capital incide diretamente no imposto de renda da pessoa. O principal sobre o ganho de capital é que ele tem alíquotas que vão ser cobradas sobre a diferença. Então você comprou alguma coisa lá por 100 mil reais, passou um tempo, você vendeu por 200 mil, você teve 100 mil de lucro. Esse 100 mil de lucro que você teve, ele vai ter de 15% a 22,5% de imposto, de ganho de capital. É como se fosse um imposto de renda sobre aquilo que você ganhou. Então, principalmente o pessoal que mexe com ações na Bolsa de Valores, o pessoal que está investindo em ações, tem tido bastante dúvida. A partir desse ano, 2021, a Receita Federal exige, se a pessoa negociou R$1, se você comprou R$1 em ações na Bolsa de Valores, você tem que fazer a declaração do imposto de renda e vai incidir a questão do ganho de capital. Então a gente aqui na Capana, a gente está preparado, dá toda a assessoria para você, te ajuda a fazer os cálculos do imposto de renda, se você vai ter que pagar, se você não vai ter que pagar, se você está isento ou não está. Então durante esse vídeo, um vídeo que vai ser um pouquinho mais longo, porque ele vai explicar sobre diversas possibilidades, aonde que incide, aonde que não incide, tá? Então a gente vai falar resumidamente, e aí se você quiser entrar em contato, no final vai aparecer os contatos da gente, para você estar tirando suas dúvidas. Lembrando que é sempre de forma gratuita, tanto a consulta como a avaliação, e a gente vai começar falando aqui sobre o ganho de capital em imóveis, tá? De modo geral, o ganho de capital ele tem as isenções, imunidades. O que é isso? Isenções e imunidades, isso aí é para todos, tá? Algumas instituições, tipo o governo, e algumas outras artigos que tem na lei, alguns benefícios que tem na lei, a pessoa está imune, tá? Ela nunca vai pagar o imposto de ganho de capital. E aí tem, já para as pessoas físicas ou para as empresas, tem as imunidades ou isenções. O que acontece? A isenção, vamos dizer, 99% são isenções. São algumas situações ou alguns benefícios que existem, que a pessoa fica isenta de pagar o ganho de capital. E aí não tem como eu passar para você aqui todos, tá? Mas alguns o tempo que você comprou o imóvel, o período, ano, a forma que esse imóvel foi vendido, gera algumas isenções. Outra questão que gera isenção é você estar atualizando esse imóvel no imposto de renda. Ah, mas fulano falou que não pode atualizar. Realmente, o valor que você comprou o imóvel, ele não é atualizável. Então, se você comprou o bem ou imóvel X valor, você não pode marcar lá outro valor. Você tem que marcar o valor que você pagou, que você comprou, que você declarou lá no seu imposto de renda. Só que acontece, você às vezes faz reforma, você faz uma ampliação, sei lá, você fez um tipo de um grafiato, uma outra pintura, alguma coisa que vai valorizar o imóvel. Então, essas valorizações têm formas corretas, pequenas reformas, ampliações, uma série de coisas que acontecem nos bens que você pode fazer, até em veículos. De repente você tem um veículo e aí você colocou lá vamos pôr aqui um caminhão, você colocou uma carroceria diferente ou isso, aquilo, ampliou o valor do bem. Você pode estar aumentando lá esse valor lá. Por que é importante você estar fazendo isso? Quando você for vender o bem, o ganho de capital vai ser a diferença do que você pagou pelo que você vendeu, tá? Então, em veículos, bens móveis, geralmente ele vai desvalorizar. Então, você não vai ter quase ganho de capital. Mas em imóveis, o imóvel sempre valoriza, ele sempre sobe o valor. Então, se você não for colocando as reformas que você fez e não for ajustando isso no seu imposto de renda, você vai estar perdendo dinheiro, né? Vai estar pagando imposto a mais
na hora que você for vender o bem. Se você for vender ou se acontecer um inventário, for transferido esse bem, doado, que seja o que for, vai gerar consequências lá na frente, tá? A notícia boa é que se de repente ou você, ou algum profissional, ou alguém que fez para você o imposto de renda, não sabia disso, não tinha essas informações, ou não tem o know-how para fazer isso daí, a gente aqui da Capana, a gente pode fazer a retificação, tá? Então essas coisas aí que a pessoa deixou passar batido, dos últimos 5 anos a gente vai fazer a retificação e vai ajustar para você. Alguns casos assim muito específicos, se você tiver a documentação comprobatória, tiver tudo certinho, a gente consegue até fazer por períodos maiores. É um caso assim a se estudar, tá? Vai depender de você entrar em contato, a gente poder estar te explicando, te orientando, porque é um tema assim muito abrangente, né? Então se você for pegar os tipos de imóvel, tem imóvel residencial, comercial, de 1 andar, térreo, 2 andares, né? Cada tipo de imóvel varia muitas coisas, né? Que pode, que não pode somar no valor do imóvel. Então o ideal é que você entre em contato, que a gente vai analisar o caso seu em específico, tá? Quando acontece o ganho de capital, tem outros fatores que algumas pessoas não sabem, tá? Algumas particularidades, tá? Tem o fator de redução, que a gente chama fator de redução 1 e o fator de redução 2. A gente não vai estar aqui citando bem detalhada a lei e tal, porque é uma lei grande, são 2 leis aí grandes, e dependendo da idade que o imóvel tem, né, do ano que você comprou para o ano que você vendeu, ele vai se enquadrar no fator de redução 1 ou fator de redução 2, tá? Isso daí é um enquadramento tributário que a gente faz aqui, que é permitido na legislação. E às vezes você vai perguntar para alguém, mas quanto que é o ganho de capital meu aqui? Vai ser 15%, vai ser 20%, vai ser 22,5%, vai ser X. A pessoa vai falar, não, você está no imposto de renda por 100, você vendeu por 1 milhão. Aqui já aconteceu muito com alguns clientes. E a pessoa está lá com um bem que foi comprado lá por 100 mil reais lá atrás. E aí ele resolveu vendeu por 1 milhão, 800 mil, tá? Aí é um exemplo. E aí foi consultar com alguma pessoa e falou, não, você vai pagar 15% da diferença. Então você vai pagar 150 mil de imposto de renda. A pessoa, nossa, mas aí quebra minhas pernas, né? A gente aqui fez análise para um cliente específico desse. Ele tinha os fatores de redução 1 e 2, tinha algumas coisas que não foi atualizado lá no imposto de renda dele, que deveria ter sido atualizado, ele tinha a documentação. A gente fez tudo, tá? Frisando, tudo dentro da lei, tá? Tudo isso está em lei. É regulamento da Receita Federal, é lei, é portaria. Então, não tem nada de irregular, é tudo dentro da lei. Dentro da lei, esse cliente ele conseguiu reduzir em 90% o valor do ganho de capital dele. Então, um imposto que outra pessoa ia tirar uma guia para ele, e ele já ia quase pagando 150 mil reais, a gente veio aqui e esse valor caiu aí para quase 20 mil reais. A apresentação que a gente fez para ele, e ele conseguiu, dentro da lei, tudo certinho, tudo dentro da lei. Mas por quê? Porque tem, né, se você não utilizar desses benefícios, você vai acabar pagando imposto a mais no ganho de capital. O que acontece? Quando é imóvel rural, também a gente já fez bastante coisas aqui de imóvel rural. Quando o ganho de capital é para imóvel rural, a gente estuda bem a legislação e a grande maioria dos imóveis rurais paga ITR e alguns são isentos, tá? Só que todo ano você tem que estar fazendo o ITR da sua propriedade rural. Então, seja ela uma chacrinha, um sitinho, uma gleba lá que o pessoal chama, tarefa, ou seja uma grande fazenda, independente do tamanho do porte. Se é uma propriedade rural, você tem que estar fazendo ITR, né? De acordo com o tamanho, com a área, pode ser isento ou você pode pagar os valores, tá? Que vai sair lá para você pagar no ITR. Geralmente o ITR é um imposto, né, não tem nada a ver com... É como se fosse o IPTU da propriedade rural, mas ele não é pesado e não é caro como o IPTU, tá? É um imposto que na grande maioria dos clientes que a gente faz aqui, ou ele é isento, é valorzinho que a pessoa paga 150, 200, 300 reais por ano. Tem alguns clientes que são grandes aí que pagam um valor maior, mas aí são bem poucos, tá? Isso aí varia também de acordo com o estado, com a região, com o valor da terra nua que o governo chama, e é calculado lá módulos fiscais lá, se a pessoa tem a propriedade pequena, quantos por cento da propriedade produz, não produz,
Então são vários fatores que incidem lá e o ITR acaba ficando reduzido. Então, no ganho de capital, em alguns casos a gente considera o valor do ITR e não o valor que a pessoa comprou. Então, se você pegar o valor, né, de avaliação do ITR da propriedade menos o valor que ela vendeu, tem casos que dá até negativo, né? Então a pessoa, em vez de gerar ganho de capital, gerou prejuízo. Só que o prejuízo você não paga imposto, né? Acaba ficando sem pagar o imposto, né? Não é uma isenção, mas você acaba não pagando o imposto do ganho de capital. Então cada caso tem que ser feita uma avaliação bem criteriosa, tá? Eu estou explicando aqui bem superficial, só que o ganho de capital ele é real. Quando você vai vender uma propriedade, você comprou e vendeu, você está sujeito a pagar de 15% até 22,5%. Então você tem que consultar um profissional, entenda bem da legislação, conheça bem, saiba todos os benefícios para você acabar não pagando o imposto alto, tá? Porque via de regra a maioria das pessoas vai lá e fala assim, não, pega o valor que está no imposto de renda, menos que você vendeu lá, paga a alíquota em cima. E não é bem assim. Tem fatores de redução, tem uma série de coisas, principalmente quando a pessoa tem um imóvel só. Às vezes, vários casos a gente já pegou também que a pessoa só tem um imóvel e ela está vendendo aquele imóvel para comprar outro. Até um valor, e se a pessoa não tiver vendido algum imóvel nos últimos 5 anos, ela tem direito a algumas, está isenta de pagamento do ganho de capital. Então, nessa parte de imóveis aí, é importante que você entre em contato com a gente para que a gente faça um estudo bem detalhado. Você que acompanha o vídeo até aqui a metade, se você quiser entrar em contato, está aparecendo os contatos aqui embaixo. Você entra em contato com a gente, é 24 horas. E agora a gente vai para a parte 2 do vídeo, que é um vídeo um pouquinho mais longo, porque está falando dos dois temas aí que são da questão de imóveis, bem móveis e imóveis, né? E agora a gente vai falar a parte de ações ou ativos da Bolsa de Valores que o pessoal fala. E a gente vai para a parte 2 agora. Então a gente vai entrar agora aqui na parte 2, que a gente vai falar sobre o ganho de capital na compra e venda de ações, tá? Ou ativos da Bolsa de Valores. A partir desse ano, 2021, todo mundo que... Não é em 2020, tá? A gente vai estar fazendo a declaração do imposto de renda de 2021, mas ela é referente ao que aconteceu no ano de 2020. Então, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, se você comprou R$1 em ativos ou ações, né, na Bolsa de Valores, você está obrigado a fazer a entrega da declaração do imposto de renda, e aí você tem que tomar certos cuidados, fazer uma série de análises para que você pague o imposto certinho, porque senão você acaba pagando imposto a mais, ou se você não fizer, a Receita vai estar cobrando lá, você vai cair na malha fiscal, malha fina, que eles falam, né? Hoje em dia, a comunicação é automática, tá? Então, a Receita Federal, ela tem acesso a todas as movimentações da Bolsa de Valores. Então, hoje até o Sisbajud, né, que é um sistema novo que entrou aí, ele tem acesso a criptomoedas, Bolsa de Valores, uma série de coisas. Então, o pessoal tem... É uma coisa bacana, algumas pessoas aí têm ganhado dinheiro, outras têm perdido. E aí, se você ganhou dinheiro, teve lucro com isso daí, você vai ter que pagar imposto também sobre isso daí. Então, aqui eu vou ensinar para vocês, vou explicar de forma genérica, tá? Basicamente, as alíquotas são as seguintes. Quando a pessoa opera com swing trade, que é 15% sobre o ganho de capital que a pessoa teve na venda, tá? E quando é day trade, é 20% do lucro. Então, é importante você estar avaliando, porque às vezes o pessoal vai lá, tem aquelas propagandas, o pessoal joga direto propaganda, faz isso, opera aquilo, isso e aquilo, e a pessoa não está vendo ali o quanto que ela está recolhendo de imposto. Então acaba esquecendo, não computa na propaganda lá, mas você vai ter que pagar imposto e tal, e não explica. E aí depois você vai ter problema com a Receita Federal, vai cair na malha fina, vai ser fiscalizado, e o negócio é sério. Então não é para pôr medo em ninguém, só estou fazendo um vídeo aqui para estar dando orientação, porque muita gente não sabe. E aí, esse ganho de capital, ele acontece da mesma forma que aconteceu lá na parte 1 que eu expliquei do vídeo aí, quando você faz a venda, tá? Então, não é assim, porque minha ação valorizou. Se você comprar a ação, você comprou ela e tá lá com ela lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela continua lá. Você só vai pagar o imposto o dia que você vender. E aí, se no dia que você vendeu ganhando lucro, você vai ter que pagar imposto o lucro dessa diferença. Mas a ação nem foi declarada no imposto de renda, eu comprei ela em janeiro e vendi em março e tive lucro. Tem que pagar imposto, porque você comprou e vendeu, você teve ganho de capital.
O ganho de capital, se você comprar hoje e vender amanhã, você é obrigado a pagar o imposto. Ele não quer dizer que porque a ação não estava no imposto de renda. Tem gente que fala assim, mas eu nem lancei no imposto de renda a ação, não vou pagar. Segundo a lei e a regulamentação, se você comprar de manhã e vender de tarde e teve lucro, você deve o imposto para qualquer tipo de bem, né? Então, enquadra-se também as ações que forem operações de day trade. Se você ganhou, você tem que pagar o imposto de renda também. A vantagem, os benefícios que tem, que a gente trabalha aqui para os clientes, é que em alguns casos a pessoa está isenta, tá? Então tem alguns valores, se você operou até um determinado valor lá durante o mês ou durante um período, você tem algumas isenções, tá? Como é uma coisa bem complexa, aí você, no final do vídeo vai ter os dados para você entrar em contato, você entra em contato com a gente. Tem também os ganhos que você tem dos dividendos, tá? Então, quando você opera com ações, tem muita gente que nem sabe que ela está operando com ação e tem direito a dividendos, tá? Por quê? O princípio da ação é você está fazendo um investimento na empresa. Então, você deixou um capital seu ali para investir na empresa e aquele capital vai gerar venda, negócios, vai gerar lucros e aquele lucro vai ser dividido entre os acionistas. Então, cada parte daquela que você tem de investimento, cada montante lá de ações, ele gera um valor em dividendos. E esses dividendos que você recebe, ele já é líquido e isento a grande maioria já está totalmente isento de pagamento de imposto. Então, quando você for declarar isso no seu imposto de renda, ele vai ser declarado numa parte separada que vai entrar nos rendimentos isentos e não tributáveis. Então, se na hora de fazer o seu imposto de renda você também não souber fazer ou não tiver uma pessoa ali que é expert, que vai saber te auxiliar a fazer certinho, você vai pagar imposto a mais, porque é um valor que você fica isento de pagar imposto. Tanto ele não incide sobre ele nem ganho de capital e nem incide imposto de renda nenhum, porque a empresa, quando estava nas suas operações lá, já pagou esses impostos. É um negócio assim que é bem complexo, tá? Eu não vou estar entrando muito, aprofundando muito, explicando a questão aí das ações, porque tem muito vídeo aí na internet explicando como é que funciona. Então, quem já tem ações, a pessoa já sabe como é que funciona, mas a grande maioria não sabe a parte desse pagamento do ganho de capitais. Então, tem que ser feito esses cálculos, esses levantamentos, aí por um profissional que seja habilitado aí na área, que entenda, que vai poder te auxiliar, e a gente aqui na Capana vai te dar todo esse suporte, passa o seu caso, explica tudo a situação sua, para que a gente possa fazer de uma forma que você pague o imposto certinho e você não venha ter problemas lá na frente, de repente sofrer uma fiscalização, cair numa malha fina da Receita Federal, porque a Receita Federal, né, ela vai aprendendo com o mercado, e como está muita gente trabalhando em day trade, swing trade, então eles estão em cima também. Então, se você não fizer certinho, eles vão te fiscalizar e você vai cair na malha fina. E qual que é o problema de cair na malha fina? É que na malha fina você vai pagar o imposto que você devia com mais uma multa de 100%, mais juros, correção monetária, e é aquele tal do negócio do fio da meada, né? Aí pegou aquilo ali, eles já vão puxar outras coisas, e um monte de coisa que vai achar errado lá, e você vai ter outros problemas. Então, o ideal é que você faça certinho, declara, lança tudo certinho, e você não vai ter dor de cabeça. Então, pode contar com a gente aí da Capana para que você esteja 100% certinho, que as coisas suas não tenham problema de cair em malha fina, nem fiscalização da Receita Federal. Se você gostou do vídeo, clica aqui, se inscreve aqui no canal da gente, dá um joinha aí, curte, compartilha, marca seus amigos que talvez nem estejam sabendo que existe essa tributação de ganho de capital aí sobre ações. E até o próximo vídeo aí. Aqui embaixo está aparecendo aqui os contatos da empresa para você entrar em contato, para fazer uma avaliação. Relembrando sempre que a avaliação é gratuita, tanto a avaliação como a consulta, se você precisar, é gratuita. A gente atende 24 horas os nossos clientes. Obrigado e até o próximo vídeo.